Nagas é um tema assim mais oculto, mais secreto, não é tão comum e é muito difícil explicar o que são. Podemos dizer que são seres de outras dimensões, mas que são assim têm uma iconografia muito interessante, porque eles têm metade do corpo como de serpente e a outra metade humana. Então é muito diferente assim esse reino de serpentes, né? Porque a serpente sempre está conectada com veneno, com perigo, com medo. E aqui vemos toda uma dimensão onde esses seres se expressam dessa forma. Mas também é, faz parte de uma dimensão da essência dos elementos da natureza. Então, a gente tem uma iconografia onde representam esse reino com esse aspecto, mas, ao mesmo tempo, também tem uma linguagem mais profunda, porque esses seres, eles têm a sabedoria da essência dos elementos, terra, água, fogo. E essa essência dos elementos é o que cria toda a manifestação, são as energias que criam as manifestações. E aí vamos ter uma linguagem simbólica muito profunda, por exemplo, os 5 elementos, os 5 pranas, as 5 sabedorias, as 5 ignorâncias, e se vai fazendo relações também com 5 direções, o centro e as 4, norte, sul, leste, oeste. Então, e logo também são representados em 5 cores. Então, tem toda uma linguagem muito simbólica com a expressão dessa essência dos elementos que vem a ser a essência da construção de toda a manifestação, tomando como manifestação pensamento, emoções, circunstâncias, fenômenos, objetos. Então, tudo que é criação é energia são elementos, e os nagas é um reino onde eles têm uma sabedoria que domina a essência dos elementos. Segundo dizem, Buda, quando deu ensinamentos, ele deu ensinamentos em várias dimensões, não somente para nós humanos. Então, tem ensinamentos que foram dados a esse reino Nagas que não foi dado aqui no nosso reino humano. Então, é um reino de muita sabedoria. Estabelecer conexão com esse reino não somente vai harmonizar todos os elementos, energias da nossa manifestação, mas também vamos a ter acesso a uma sabedoria que aqui, na nossa dimensão humana, não existe. Então, lá tem muita sabedoria. Então, é mais ou menos assim. Mas eu acho que o Geshe, pouco a pouco, ele vai estar nos contando melhor a respeito desse reino. São 3 volumes, 3 livros, que completam todo o descrito, toda a descrição sobre esse reino. São chamados de sutras. Sutra sempre significa palavra. Então, é onde se expressa a sabedoria Nagas nesse reino. Olá, Tuxidelé. Então, mas o que o Geshe explicou para a gente é muito pouco, e dentro desse pouco temos um sentido de prática, e esse sentido de prática significa estabelecer conexão com esse reino, nos harmonizar com esse reino. E isso está diretamente relacionado com comunicar, né? Estabelecer uma comunicação com esse reino. Sempre que nos vamos comunicar, vamos a invocar. Se vamos a invocar, temos que ter algo para oferecer. Então, também é comum a linguagem de oferenda. Então, fazer oferendas. Oferendas é quando convidamos alguém, sempre vamos a convidar a um chá,
ou um alimento, ou seja, sempre fazemos algum tipo de oferenda. Então, vem a ser a mesma linguagem que nós conhecemos. Então, vamos a convidar os nagas, vamos nos comunicar com esse reino nagas, então vamos a fazer oferenda. Então, se sugere sempre ter um pequeno altar, ou o nosso altar que já temos, e nesse altar colocar uma imagem. Eu passei no grupo a imagem do rei de Nagas, é, tem uma imagem, e logo nessa imagem um pequeno copinho com, pode ser, dizem que gosta de leite, mas eu não conheço bem, né? Alimentos doces, algo, uma bolacha, um alimento doce, um iogurte, um suco, alguma coisa assim agradável, flores, uma vela, luz, incenso, isso, um pequeno altar onde esteja representado uma imagem, e nessa imagem colocamos, eu preparei um copinho pequeno, não se vê, mas está no altar, eu preparei uma pequena oferenda. O Geshe nos ensinou Naga Sutra e Naga Torma. O que ele mostrou e ensinou para a gente foi Naga Torma, que foi aquela torma bonita que a gente fez e fizemos essa oferenda com o propósito de pacificar e estabelecer uma comunicação. Naga Sutras significa todos os ensinamentos em relação a Nagas. Nesse reino dos Nagas, se diz que existe um rei e uma rainha. E eles são os reis e a rainha dos Nagas. E depois tem os Nagas por cores. Então tem o Naga azul, Naga verde, vermelho, dourado. E eles vivem em uma dimensão e nós vamos invocar a presença de todos esses seres e vamos invocar por secto, por dizer assim, né? Pelas cores e direções. Tem toda uma linguagem simbólica, é, que é um movimento que estamos fazendo com a nossa consciência, com a nossa energia, em todo esse processo de invocação e nesse processo de comunicação com esse reino. E o propósito é harmonizar os elementos para que a nossa vida flua melhor e para que também o nosso mundo, a humanidade, também vá melhor. Então, vamos aprender a fazer a prática, que eu acho que o segredo secreto se desvela através da experiência, e a experiência, ela é da prática. É, é uma prática que vai exigir um pouco de esforço, mas ela é simples. O esforço está mais conectado com a recitação dos mantras. Mas a gente vai fazendo devagarzinho e uma vez que a gente conheça por repetir, vai ser muito fácil. Então eu passei para vocês alguns textos. Se sugere que, como esse texto é um texto do bom budismo e foi transmitido pelo Buda Trungpa Shenrabi Myo, Trungpa Shenrabi seria como se fosse Sakyamuni da Índia, só que ele é o que representa os ensinamentos búdicos no Tibete. Então, vamos a fazer uma homenagem à mente iluminada, vamos homenagear a linhagem de transmissão da qual estamos recebendo esse ensinamento. Esse ensinamento vem diretamente desse grande mestre, desse Buda, Trungpa Shenrabi. Então, no grupo de WhatsApp, vocês vão encontrar uma oração a Buda Trungpa Shenrabi. Então, vamos a fazer essa oração juntos. Não sei se está em português, acho que não, mas eu faço em português para vocês, né? Mestre bondoso, glorioso guia do Sansara, grande mestre, grande rei, luz da lâmpada que dissipa as massas de escuridão. Tem em português também.
luz da lâmpada que dissipa as massas de escuridão, chefe entre os doutores, aquele que remove as aflições da doença e da ignorância, o rei do clã do um ser superior entre os homens. A massa de grandes chamas que secam os rios e pantanos dos 5 venenos. Em esplendor exaltado, adornado com todos os signos e características da iluminação, que voluntariamente aceitou inúmeros desafios. Vós que carregas a realização última de várias atividades, através das 4 formas perfeitas de ver o mundo e das 6 medidas completas de sua intenção de renascer aqui. Vós trazes a liberação de todos os seres do Sansara através do seu grande amor. Nós homenageamos Shenrabi, o Nirmanakaya, a manifestação dessa consciência búdica na nossa dimensão humana. Então é uma breve prece, somente para nos conectar com a linhagem de Tompa Shenrabi. Vamos agora concentrar nossa mente um momento, conectando com a linhagem, com as bênçãos da linhagem, conectando com todos os Budas. E, e agora vamos invocar os seres Naga. Grupo também agora uma imagem, é que eu não sei colocar no computador a imagem, mas no grupo eu mandei uma imagem para vocês, que é da mandala dos Nagas. Então vocês vão ver uma imagem cheia de corzinha. Aqui não vai dar para ver assim. Então está no grupo. Eu vou mandar novamente aqui para vocês poderem ver. Então essa imagem que eu acabei de enviar agora, vocês vão abrir ela para ver. Essa é a mandala da invocação que vamos a realizar agora juntos. Vamos a convidar a esses seres para nos comunicar com eles. Vamos fazer-lhes oferendas com o propósito de satisfazer-lhes, de produzir satisfação. É, e vamos pedir para que purifiquem todos os efeitos negativos que nós produzimos e que, como resultado, experimentamos como sofrimento, como doença, como catástrofes. Então, primeiro vamos a invocar. É uma prática bem simples. Então, vamos a imaginar, vamos a invocar o rei e a rainha Nagas. Então, são os 2 principais que temos no centro da mandala. E agora, onde está o número 1, vamos a invocar os Nagas, as Nagas brancas. Então, no centro, invocamos as Nagas brancas. Aí depois o número 2 seria o leste. No leste, invocamos as Nagas douradas. Número 3 é o sul. No sul, invocamos as Nagas azuis. Número 4 é o oeste. Essa monja, você pode No falar oeste, devagar, por favor, para eu invocamos poder anotar? as Nagas vermelhas.
E depois vamos no 5, que é o norte. No norte invocamos as nagas verdes. Agora no 6, vamos invocar todas as nagas intermediárias. São brancas as intermediárias. Então, no meio de todos os pontos cardeais, temos o número 6, que são nagas brancas. E o número 7 é a fronteira externa da mandala. Então, toda essa mandala que a gente está invocando de seres, a gente tem em volta dela, digamos que seriam os guardiões que estão nas fronteiras. Então, essas nagas que estão nas fronteiras, elas são de cor café, negra e multicolorida. Então, essa é a mandala que estamos abrindo e que estamos convidando para que se apresente, começando pelas brancas do centro, no oeste as douradas na frente, no sul as azuis, atrás as vermelhas, oeste, no norte as verdes, nas intermediárias as brancas e nas fronteiras café, negra e colorida. Então, visualizando o convite sendo feito e todo esse reino se comunicando conosco. E vamos estabelecer agora a nossa boa relação. Nós convidamos e oferecemos satisfação, bem-estar, coisas boas. Então, não somente a oferenda do altar, mas oferecemos a nossa mente de sabedoria para esses seres. E vamos estabelecer essa comunicação e esse vínculo de satisfação através do mantra. E o mantra é um mantra que eu também já coloquei no grupo, que você já conhece. Om Nagarasa Dudu Soha. Om Nagarasa Dudu Soha. Então vamos a recitar junto o mantra. Eu vou voltar a colocar aqui para vocês para ficar bem atualizado. Om Nagarasa Dudu Soha. Então, à medida que recitamos esse mantra, conectamos com estabelecer comunicação e estabelecer vínculo de satisfação. Então, estamos recebendo o empoderamento, ao mesmo tempo que também estamos nos oferecendo. Então, nos oferecemos a nossa pureza, entramos em comunicação, satisfação e recebemos as bênçãos, estabelecemos essa comunicação com esse vínculo de satisfação com o reino dos Nagas. Om Nagara Sadhu Soha. Então aqui vamos a recitar esse mantra algumas vezes. O bom seria recitá-lo um japamala. Om Nagara Sadhu. Om Nagara Sadhu Soha. 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 Vamos recitando cada um no seu ritmo. E a intenção é que através dessa recitação nós estamos comunicando e criando um vínculo de satisfação com todo esse reino, com todos esses seres que invocamos, e esses seres têm uma sabedoria profunda, particularmente a sabedoria do controle de todas as forças da natureza, da montanha, das águas, do fogo.
Então é o controle do sol, dos terremotos e todas as catástrofes que podemos experimentar, ou da sua harmonização, que todos os elementos estejam em harmonia, que toda a natureza esteja em harmonia. Então estamos nos comunicando com o propósito de estabelecer um equilíbrio para que tudo que possamos haver produzido de mal-estar possa ser sanado, possa ser recuperado. Então, estamos realizando essa comunicação de cura, curando nossas relações humanas com os nagas e diretamente relacionado com a nossa saúde, as nossas circunstâncias. Om Nagara Sadhudu Soha. 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 Una grasa de tu soja, 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 una grasa de una grasa de tu soja, 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 una grasa de Om Nagara Sadhudu Soha. 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 Om Nagara Sadhudu Su Nagara Sadhudu Su Nagara Sadhudu Su Nagara Sadhudu Nagara Sadhudu Su Nagara Sadhudu Su Nagara Sadhudu Su Nagara Om Nagara Sadhudu Suha. 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 Om Nagara Sadhudu Soha. Logo também foi dado alguns mantras e que também tem um propósito. Então agora eu vou compartilhar novamente com vocês e vamos a recitar alguns outros mantras. Então acabei de compartilhar no grupo. O mantra de baixo, ele tem o poder de purificar todos os efeitos negativos dos nagas. Significa que tudo que nós possamos haver realizado, que tenha provocado doenças ou mal-estar nesse reino, pois vamos agora a purificar todos os efeitos que são produzidos pelas causas que a nossa ignorância tenha gerado. Então, vamos a purificar os efeitos negativos que se produzem devido às causas negativas que nós já criamos.
Então, vamos a purificar para não ter que experimentar obstáculos. Então, esse é o mantra da purificação dos efeitos negativos dos nagas. Om Naga Geo Geo Nagarasa Shishi Hahe Soha. Om Naga Geo Naga Geo Nagarasa Shishi Hahe Soha. Então vamos aqui, vamos a recitar. Acabei de enviar para vocês o mantra. Então vamos a recitar esse mantra 7 vezes, imaginando que essa recitação está purificando todos os efeitos negativos produzidos por esse reino para nós. O Nagageo Nagageo Nagarasa Shishi Hahe Suha. Om Nagageo Nagageo Garasa Shishi Hahe Suha. Om Nagageo Nagageo Nagarasa 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 Shishi Hahe Soha. Sentindo que estamos recebendo essa purificação, estabelecemos essa comunicação com esse reino e agora estamos recebendo essa purificação. Agora temos alguns outros mantras que também são interessantes de serem recitados, que vão pacificar outros aspectos, vão renovar nossas energias. Deixa eu ver onde eu tenho aqui os outros mantras que já foi enviado. Hum, Monja, licença, você pode dizer novamente é, qual que é a intenção deste mantra que nós fizemos agora? Tô vendo se eu encontro, que assim, de entrada não tem os outros mantras, mas vocês têm porque vocês receberam, mas eu não tô com ele aqui bem na mão. Monja, não Tô com a seria a sequência desse Marina, mesmo arquivo que a gente acabou de recitar? me faltaram esses mantras. Não estou encontrando agora os mantras que tínhamos que recitar. Talvez eu recite e vocês acompanhem. Vai ser mais fácil. Depois eu passo para vocês assim que eu tiver. Porque agora vamos a recitar os mantras. Encontrei.
É, eu acho que é esse daqui que eu coloquei agora para vocês, que são os mantras que nós vamos usar. É esse daqui mesmo. Então, agora, o próximo mantra que vamos recitar é o mantra da renovação das energias básicas do ambiente e dos seres humanos. Então, vamos a recitar 3 vezes esse mantra. Esse mantra é o nosso ambiente, que é nosso planeta Terra e a nossa humanidade. É para que as energias básicas se renovem, para que as doenças, as catástrofes, tudo isso diminua até cessar. Totapeya Tirula Soha, Julepe Tijoi Soha, Dejanalan, 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 Tia, 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 Supadi, Supadi. Totapeya Tirula Soha, Julepe Tijoi Soha, Dejanalan, 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 Tia, 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 Supadi, Supadi. Tota pe ya tirula soha, jule pe tijoi soha, deyanalan, 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 tia, 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 supadi, supadi. Esse é o primeiro mantra que a gente, para pacificar as nossas relações com o ambiente. O segundo mantra é a renovação da glória e do brilho da terra, para que se regenere toda a nossa natureza que está sendo tão danificada. Então vamos trazer esse mantra para que a glória da terra, o brilho da terra, quando fala da terra, fala da natureza, de todas as forças elementais da natureza. Então estamos trazendo esse poder para que a nossa natureza, nosso planeta, esteja em melhores condições. Sundia lepe, walance, sulan, jodepe, sumaya, ritaya, sulape, 3 vezes. Sudialepe, walance, sulan, jodepe, sumaya, ritaya, sulape. Última vez, estabelecendo a glória e o brilho no nosso planeta, na nossa casa, na nossa mãe Gaia. Sundialepe, walance, sulan, jodejana, jodepe, sumaya, ritaya, sulape. Sentindo como esses mantras são poderosos. Vamos agora colocar nosso olhar em todos os rios e oceanos. Aqui estava o brilho e a glória da terra. Agora é a renovação das energias básicas dos rios, dos oceanos. Taya, tritaya, kupala, manade, soha, patasho, pata. Taya, tritaya, kupala, manade, soha, patasho, pata. Taya, tritaya, kupala, manade, soha, patasho, pata. Vamos recitar o quarto mantra. Esse quarto mantra é para que as nagas se reúnam para harmonizar-se com os humanos, para manter essa relação de harmonia com os humanos. Samaya Ruta Tara Pe Janaya Nusiva Desu Pa Dunase Sita Totaya Banasala
P de Alemanu Base P do Yamatati Patá Patá Patá. Samaya Rutra Tara P P Janaya Nusiba Desu Desupa Dunase 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 Sita Sita Tota Tota Totaya Banasala P Jalemanu Base P Duya Matati Pata 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 Samaya Rutatara P Janaya Nusiba Desu Desupa Dunase 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 Sita Sita Tota Tota Totaya Banasala P Jale Manubase P Duya Matati Pata Pata Pata. Bem, vamos para o último mantra agora. Estão me ouvindo bem? Ótimo. Então agora vamos para o último mantra, que é o mantra de purificação. Om Tratrapadela Soha, Om Sepataye Soha, Mihapiti Duru Soha. Om Tratrapadela Soha, Om Sepataye Soha, Mihapiti Duru Soha. Om Tratrapadela Soha, Om Sepataye Soha, Mihapiti Duru Soha. Bem, então recebemos todos esses mantras que estamos recitando, recebemos todo esse empoderamento desses mantras. Agora, assim como convidamos todo esse séquito que vocês têm aqui, tudo coloridinho, todos os nagas coloridos, então agora vamos a dissolver. Assim como eles vieram, agora eles vão embora. Então agora a gente vai dissolver na ordem inversa. Então, os últimos convidados foram as nagas da fronteira externa da mandala, que são as nagas de cor de café, negro e multicolorida. Pedir das nagas todo esse reino que nós convidamos, começando por aquelas nagas que fazem a fronteira externa da mandala, são as nagas protetoras de cor café, negro e multicolorida. Então, essas são as primeiras que se dissolvem em luz. As seguintes são as intermediárias, que são brancas. Depois vamos para o norte, as verdes. O oeste, que é atrás, as vermelhas se dissolvem. No sul, as azuis, olhando para a mandala, que é aquele desenho que temos colorido. E no leste, na frente, as douradas se dissolvem. As nagas do centro, que são brancas, se dissolvem. E agora somente temos o rei e a rainha. E os dois também se dissolvem em luz. E toda essa luz se dissolve na luz original, na luz primordial, da qual tudo surge. Então, dissolvendo em ordem inversa toda a mandala das nagas que nós tínhamos convidado e descansando na clara luz, no estado de presença desperto, o potencial puro e luminoso do qual tudo surge.
E concluímos dedicando nosso mérito, nossa sabedoria, seja uma causa positiva para que nosso planeta, a natureza, para todos os seres que aqui habitam, particularmente para os seres humanos, que encontrem todos a harmonia, que realizem a paz e felicidade inerente da natureza primordial. Todos os seres se liberem definitivamente de todo sofrimento. Não tem outro propósito esses ensinamentos. Então vamos abrir agora um momento de diálogo. Essa é a prática que o Geshe ensinou. Imagino que isso vai se tornar mais complexo, mais enriquecido. Isso é uma primeira apresentação, uma aproximação ao que é esse reino Nagas. Então, vocês vão precisar daquele desenho colorido das Nagas, que tem os números, e aqui está a explicação das cores, que é a mandala do convite, e logo uma vez que convidamos, então recebemos os mantras. Os mantras são poderes, desde o mantra principal que recitamos 108 vezes, Om Nagarasa Dudu Soha. Aqui estamos estabelecendo a comunicação e entrando num estado de amizade, de conexão, de satisfação, e depois recebemos os mantras dos Naga, que vão eliminar o mau karma, tanto nosso como do planeta, do ambiente, e que vai harmonizar o nosso meio, a nossa natureza. Mas bem, abrimos um diálogo, depois dissolvemos tudo, e estamos na clara luz e dedicamos leve. Perguntas, dúvidas, esclarecimentos? Monja, Anny, eu tenho boa uma noite. dúvida. Vai lá, pode fazer a sua Desculpa. Não, por dúvida. favor. Então, Monja, eu tenho uma dúvida. Por enquanto, a gente, né, tá aprendendo e tudo. A gente pode ir fazendo dentro do grupo de estudo a prática, ou Sim, a gente pode fazer em casa mesmo? Não sei se é seguro, assim, né? Por sim. serem deidades um pouco mais iradas. Essa prática não é irada, não são deidades iradas, né? É uma prática aberta, é uma prática que não requer iniciação, por isso é chamado sutra, não é tantra, é um sutra. Então, esse nível da prática é um nível de visualização muito simples. Logo, isso se complica porque nós também podemos autogerar a nossa imagem como a imagem de um naga. Ou seja, também inclui na prática a autogeração. Mas nesse momento, estamos visualizando na nossa frente, estamos nos aproximando dessa experiência, conhecendo esse poder, conhecendo essa linguagem simbólica que está catalisando uma experiência de sabedoria. Esse é o sentido. Mas pelo menos para mim, sempre me pareceu uma imagem muito forte, os nagas, a mim particularmente, porque ver um ser humano com metade do corpo serpente é um pouco difícil para mim, porque a serpente me produz na minha mente uma impressão forte. Então, ver aí metade humano já é diferente isso, né? E, ademais, é um reino de muita sabedoria e de muito poder, porque tem o poder dos elementos, dos elementais, é o poder da montanha, é o poder do sol, e logo é o poder de toda a criação, porque toda a criação é a base dos 5 elementos. Então, é uma imagem forte, tanto o poder com a serpente, mas aí também tem toda uma linguagem de energia, porque, por exemplo, Kundalini também é uma serpente. Quando estudamos os canais, os 3 canais principais, temos o canal central, onde estão os chakras. O canal central passa dentro das rodas de energia, e logo temos 2 canais laterais que eles cruzam
por detrás e pela frente, no canal central, essas vísceras de energia. E esse movimento de cruzar as vísceras de energia, a gente vai encontrar em muitos desenhos colocado como duas serpentes que se enroscam, né? E que estão ligando e que estão saindo. Então, a imagem da serpente, ela é muito utilizada como símbolo de sabedoria. Então, tanto aqui nesse reino dos Nagas, como a gente vê também com a Kundalini, como vemos nos canais, e sempre que pensamos em energia, pensamos em ondas de energia. Não é uma linha reta de energia, e não é um círculo, existe esse movimento de ondulação. Então, esse movimento ele deve ser um movimento muito primordial, muito essencial em relação ao movimento da energia. E como estamos falando de energias elementais, então a essência das energias elementais da terra, da água, por exemplo, as nagas são de que elementos? Elas são de todos os elementos, não tem branca, colorida, café, negra, vermelha, amarela, branca, verde, azul, ou seja, elas representam todos os elementos. Por quê? Porque elas não estão representando um elemento, elas são a essência de todos os elementos. Então, esse é o sentido. E claro, todos os elementos é um grande poder. Os elementos é saúde ou doença. Os elementos são estados mentais positivos ou negativos. Os elementos são catástrofes naturais, desde a temperatura do sol que sobe, desde o nível do mar que fazem tsunamis e tantas coisas, e terremotos. Então, é um reino que tem muito poder e muita sabedoria. Então, estabelecer comunicação com esse reino e estar de amigos é muito importante. E, además, se temos condições ou capacidade de também conectar com a sabedoria desse reino, é muito poder. É a essência do poder de tudo criar. Então, podemos fazer muitas coisas, né? Podemos curar, podemos manejar o clima, criar circunstâncias. Então, é muito poderoso o que nos traz de sabedoria da nossa própria mente, consciência, energia, estabelecer essa comunicação. Então, o que se sugere vamos toda semana praticar juntos, vamos nos familiarizando. Se acaso vocês sentem, eu acho que é uma prática fácil, para que vocês também se familiarizem sozinhos, eu acho que também é importante isso, né? A prática coletiva, ela tem uma força e um propósito, e a prática individual também tem, porque aí nós vemos sozinhos e vamos a ver o quanto distraída da nossa mente, o quanto fácil, o quanto difícil, e quantas dúvidas podem surgir também, ou quanta experiência pode surgir, e logo quando a gente se encontra, a gente vai corrigindo as falhas ou as distorções, ou vamos compartilhando as experiências, como isso vai transformar a nossa vida. O resultado é a nossa vida, ou seja, mais saudáveis, mais felizes, mais harmonizados, mais conectados. Então, esse é o sentido. Então, fazer essa prática também é observar como ela vai transformar as nossas circunstâncias internas e externas. E para isso temos que praticar. O poder de todo o budismo tibetano, de toda a prática do budismo tibetano, se assenta em visualização, imaginação e mantras. Então, sempre vamos estar com um objeto de apoio na nossa mente, um objeto mental, uma visualização. Essa visualização sempre está conectada com sabedoria, sejam Budas, protetores, seres divinos, nadas, mas sempre é um objeto virtuoso no qual apoiamos a nossa mente e logo toda atividade, todo movimento é com mantra. Então, o poder tá nesse som sagrado que não tem tradução, mas que tem uma força de energia de manifestação. Então, a manifestação está no mantra, tem que recitar mantra. E para isso tem que se acostumar com os mantras.
Eu tentei fazer o mais fácil possível para ficar fácil para vocês, né? Mas pouco a pouco de repetir vai saindo, né? Bem, ficou claro? Ficou, Sim, ficou monja, muito claro. posso pedir auxílio da senhora com uma coisa? Sim, por favor. Monja, eu, quando começou a prática aqui, eu dei uma improvisada numa oferenda aqui para as Monja. nagas. Não sei se Aham. dá para ver aqui, ó. Eu coloquei uma banana e um copo d'água, um incenso Bem, e uma vela. O que eu bem, faço bem. agora, monja? O que eu faço com a banana e com a água, monja? Normalmente, esse tipo de oferenda se considera que perdeu a energia espiritual. Então, é um alimento sem energia espiritual, porque o que nós oferecemos foi a energia espiritual. Então, ele não é um alimento apto para que você possa oferecer para um ser humano comer. Entende? Então, não é um alimento abençoado para que você vá comer depois. Não foi um tsog onde abençoamos, foi uma oferenda. Então, normalmente se aconselha descartar na natureza. Eles dizem para evitar ou não fazer, jogar no lixo ou dar descarga. Ou seja, a descarga vai para o esgoto e no lixo vai se misturar e vai ficar é, esse aspecto sagrado misturado também com o lixo. Então, eles sempre aconselham jogar na terra, na natureza, e por isso se fala de fazer coisas pequenas ou deixar para que os animais, formigas, pássaros, a terra, consuma essas oferendas. Por isso, sempre põe algo pouquinho, que seja fácil de descartar. Eu coloquei um copinho bem pequenininho de iogurte com passas e castanha. Uma coisinha bem pequenininha assim, né? Que é fácil de descartar, mas já serve como uma atitude, né? Entende? É um gesto de apoio para poder estabelecer essa relação. Mas pode ser um copinho de leite, um copinho de suco, uma coisinha pequena, que seja fácil de jogar num vaso, por exemplo, né? Ou, Ah, ou um canteiro. então, Fazer monja, despacho. Vamos depois eu começar a fazer posso. despacho aqui no parque. Então, eu posso então pegar essa banana e essa água e jogar em uma pracinha que tem aqui perto. A vela eu deixo queimar e o incenso eu deixo queimar, pode ser? Exato, exato. Perfeito, perfeito. Tá bom. Gratidão, monja. Gratidão, Gratidão, colegas, por deixar eu fazer a dúvida. gratidão. Eu peço licença, vocês estão me ouvindo? Sim. Uhum. Se a mestra me permite de compartilhar algumas informações que deixou. Aqui está a torma, eu vou Nossa. fazer a dela, e alguns ingredientes que a gente pode oferecer são as tâmaras, Aham. as castanhas, Coloca damascos, damasco. damascos, farinha de mandioca, né? Então, por exemplo, a gente pode pegar um pouco de farinha com água e fazer uma cobrinha e na ponta passar a manteiga. Aí Aham. a postura da mão também que ele trouxe para a gente quando a gente pega o embalo dos mantras, do mudra, com a mão direita a gente segura a pontinha e com a mão esquerda a gente encosta o dedão nessa parte gordinha do dedo aqui na altura. E No aí a gente anular. está com das No anular, nagas, né? isso, o anelar, Anular, isso, isso. aqui na altura do peito, do chakra cardíaco. E aí a gente tem o Qual mudra vai no, delas. qual vai no... E algumas plantas que a gente pode oferecer, Espera um aquela pouquinho, folha de Michele. pinheiro que tem Antes de no... passar, no mudra ainda, no mudra. Qual é a mão que fica no peito e qual é a mão que fica para cima? A mão esquerda no peito A mão e esquerda a no mão peito. direita aqui em cima, Ó, Ele fez esse então, sinal aqui. enquanto recitar os mantras, utilizar esse gesto, é isso que ele explicou? Isso, exatamente. Ah, aham, aham.
Faz a visualização da naga, Aham. todo esse passo que a senhora trouxe, com a posição das mãos. E vai rolando o mantra aqui, ó. Deixa eu ver. Sim. É uma maneira diferente, né, de recitar. Vai Então, rolando ela aqui. Om Nagarasa Dudu É. Soha, Om Nagarasa. Ele falou assim, isso eu não sabia. Om Nagarasa Dudu Soha. Sim, Aham, curioso, muito legal. aham. E o leite que ele ofereceu com uma pitada de areia. A gente pode oferecer sempre água com coisas coloridas. Então, por exemplo, a raiz do açafrão, a gente pega um pedacinho do açafrão e coloca na água e uma pitadinha de areia, que a gente tem a combinação de três elementos, né? Da areia, da água e do Nossa, fruto, a que raiz, seria a né? raiz. E o Aham. leite serve para a gente fazer as bênçãos. Então, a gente pode pegar durante também o momento que a gente faz os mantras da purificação, a mantra da purificação, a gente pega esse copinho de leite com um pouco da areia e com os dedos mesmo a gente pode ir limpando o ambiente. Então, por exemplo, se tem um lugar que está pesado, que a gente sente que a energia está mais densa, a gente vai limpando, borrifando um Então, pouco desse isso é o leite com o mantra Nagarasa Dudu Soha, né? Que é um mantra de conexão. é o da purificação. Deixa eu ver, eu anotei Om aqui o da Nagarasa Dudu purificação. Soha. Geyo Nagarata Chichi Hahe. Esse? Isso. Om Leite. Nagageo Isso. Nagageo Nagarasa Shishi Hahe Soha. Foi esse que ele falou? Om Nagageo Esse Nagageo é com leite. Nagarasa Shishi Hahe Soha. Hã? Isso mesmo. É esse que ele falou para fazer com leite? É. Esse é com leite. Ah, então esse daqui é para purificar todos os efeitos do karma negativo que nós tenhamos feito. É um mantra muito potente de purificação. Om E o Nagageo outro, Nagageo Nagarasa Shishiha Resoha. que é a renovação das energias do ambiente, Ah, que é o Tata Peyatiru La Sorra, é a defumação. E essa defumação a gente pode fazer com louro, carvãozinho, louro e deixa eu ver o que mais. Ele trouxe resinas, louro com resinas. Louro. uhum. Então então a primeira ele purificou com leite. Isso. A A segunda primeira foi de defumação. a defumação. Aham. E logo a oferenda fazer E a com oferenda é uma folha, algumas folhas daquela árvore que a gente tem como árvore de Natal, que é o dinheiro. cipre, pinheiro, exatamente. E aí a gente tem o Palácio das Nagas. Então, para a gente fazer o palácio inteiro, a gente pode fazer esses rolinhos, né? Com a serpente, são 16. A gente faz uma torre que se representa a Torma, a montanha do Kula, como chama a montanha? Kailash. Kailash, Kailash. né? Então, representa o centro, a montanha Kailash. Aí a gente faz 16 serpentes em volta. E aí faz essas oferendas com essas frutas. Aqui também tem cereal. Ele também colocou aveia, Uhum, uhum. as aveias. Aí depois a gente passa para a recitação da purificação. A gente faz a invocação delas, né? Aí não faz nada, só faz a invocação delas. A gente vai para a purificação, que é Com com leite. leite. Depois Depois a renovação da energia a com defumação. com resina louro. E ele Uhum, também trouxe sálvia também. uhum, uhum.
Michele, deixa eu só fazer um parênteses aqui. A salvia, o louro, a gente levou, que é o que tinha aqui em casa. Aí a gente levou. Então, acho que pode ser Qualquer qualquer erva, erva. assim. Porque era o que eu tinha em casa. E aí ele falou: que erva que você tem? Erva tá Aí eu legal. falei: tem o salve e tem o louro. Então a gente levou o que tinha aqui, entendeu? E só um parênteses também: a árvore, aquela que é de Natal, é aquele pinheiro que não. Sabe quando a gente coloca a mão e não é espinhoso? É aquela que não repele a gente, sabe? É aquele que não Se machuca crê. quando a gente coloca a mão. Eu vou pegar para mostrar. Peraí. Tá muito bom, assim vamos complementando entre todos, né? Porque vocês acompanharam mais ele para fazer as oferendas. É. Uhum. Mas muito completo, porque ele não. No Chile, ele não deu isso do leite da Foi fonte. essa mesmo. Ah, muito bom. E Muito... esse daí a gente pegou, tipo, numa casa de flor que tem aqui pertinho, que é aqueles raminhos que eles colocam na. Sabe aquelas coroas de flor? Aham, aham. É, esses raminhos aí. Ótimo. Esse daí é utilizado para defumação. Não, esse é a oferenda. Essa é a oferenda delas. E são 7 tigelas, 7 cálices, com a água e uma com leite. Os 7 cálices com água e um filete de cúrcuma ou açafrão. E Aham, a oitava seria. leite. Eu Aham, vou mostrar como que tá, para aham. vocês poderem ver bem certinho. Peraí. Então vamos a ver se na próxima segunda-feira a gente faz o ritual completo. Preparamos cada um nas nossas casas as coisinhas, né? Ah, os cálices amarelinho. Aham. A foto das Então, Nagas. Aham. então, aqui tem os 7 cálices, né? E uma com leite. Interessante. Uma, 4, 5, 6, 7. E a oitava é o leite. Aham. É isso. E muitas Então, flores. essa é a mandala da oferenda. Flores. Aham. É isso. Bem, a gente pode complicar tudo que a gente quiser. Mas o importante é ter essa mente de fazer oferenda, convite, oferenda, estabelecer comunicação, relação e os mantras de ação, que é o que manifesta a atividade. Então, estamos convidando, estamos oferecendo. Então, no próximo dia, na próxima segunda-feira, podemos cada um fazer o seu altar e compartilhar da prática juntos e experimentar o que é fazer isso com o leite, o que é fazer a defumação, fazer essas etapas durante a prática. Enquanto a gente recita o mantra, a gente queima um pouquinho de incenso, enquanto a gente purifica com o mantra, a gente aproveita e espirra um pouquinho dessa água, desse leite, e assim a gente experimenta fazer as oferendas juntos. Nos preparamos melhor. Ele trouxe para fazer a defumação, algo pessoal, uma resina de âmbar. Uhum, Que ele trouxe de lá, que ele disse que é do Tibete. uhum, uhum. Então, a gente Qualquer umas resina, ervas. qualquer resina que a gente possa ter, né? A intenção são ervas, resinas, ou até mesmo uma varinha de incenso no momento dado, já serve como base e suporte de purificação. Ah, mas muito bom, muito bom. Então, vamos praticar toda segunda-feira e se antes da segunda tem motivação, pois experimentar fazer em casa e ver que tal sai a prática e ver como isso transforma a nossa vida, que é o mais importante. Muito bom. Alguma pergunta, alguma dúvida a mais? Algo que gostariam de compartilhar?
Ô, Monja, tá me ouvindo? Sim, sim. Monja, por favor, estava aqui pensando, daqui a pouco eu já vou dormir. Tem a vela que eu acendi de oferenda aqui meio correndo, não sei se eu fiz direito. Será que eu posso apagar ela para ir Pode. dormir ou você acha que é melhor deixar? Pode? Inclusive, o que nós estamos oferecendo é luz. A vela é apenas um suporte para que a gente tenha a nossa intenção de oferecer luz. Então, você já fez essa oferenda de luz durante a prática. Então, você pode apagar e a próxima vez que você fizer a prática, você acende de novo. Terminou a prática, você apaga. Não é necessário deixar a vela consumir, porque ela é utilizada como apoio e suporte para que a nossa mente faça a oferenda de luz. Não é a vela em si Ah, que estamos oferecendo. entendi. É a luz da nossa mente que, através da vela, serve de apoio e suporte. Perfeito, Monja, perfeito, colegas. Muita gratidão, viu? Boa noite. Ótimo, muita gratidão. Taxirelé, boa noite a todos, então. Bom descanso. Descansar na clara luz, invocar o campo de mérito, transformar a nossa casa num templo e descansar na clara luz, convidando a deusa da clara luz para que esteja presente durante toda a noite junto a nós, para que a nossa mente não se distraia e que sombras não existam, convidando a deusa dos sonhos para que desde a clara luz nos guie para sonhos lúcidos, luminosos e cheios de sabedoria para orientar melhor as escolhas e decisões de nosso dia. Bom, gratidão a todos e uma excelente noite de descanso. Bom te ver aqui, Andressa, muito bom ver a Paulinha, ver a nossa sacerdotisa, Michele, gratidão pela presença, Terezinha. É João Vitor, né, João Vitor? Ah, acertei. Então, boa Bom noite a dia. todos. Eu Sim, tenho só uma coisa que eu me lembro Oi. das tchau. oferendas, Dulce. Quando a gente Boa noite, monja. Boa Gratidão. noite, gratidão. termina, a gente pode oferecer em um lugar alto. Então, por exemplo, se a gente oferecer as ervas, oferecer a torma, no final da ritualística, a gente vai para um lugar alto da nossa casa e oferenda, por exemplo, na janela, em algum lugar assim, oferecendo para que os pássaros, os seres, possam Não, se mas alimentar isso dela. é a turma que faz isso? O que que é? Tudo que a gente for oferecer, terminamos a prática, a gente eleva isso para fora, Ah, num lugar mais alto da nossa casa. e depois se descarta, né? Então, a água, se a gente pode ter acesso, por exemplo, ao telhado, a gente vai derramar a água sobre o telhado, a gente vai colocar a oferenda da farinha sobre o telhado, para que os pássaros, os pombos, possam se alimentar dela. Hum, muito bom. Porque normalmente, pelo menos as oferendas no Vajrayana, a gente descarta na terra, não no alto do telhado. Sempre é na natureza, entende? A gente faz esse despacho na natureza. Vamos pro parque. Agora aqui no alto do telhado vai ficar cheio de comida, cheio de pombo. Sim, sim. Mas muito bom, muito bom. Vamos nos adaptando. Vamos fazer torminhas pequenas, né? Cobrinhas pequenas, não grandes, né? Monja, Por exemplo, não vou oferecer no telhado, porque senão vai juntar um monte de rato, né? Claro. Ratos e estamos na cidade. Eu imagino que ele oferece lá, porque lá tem essas condições no meio da Claro. natureza. Aqui nós somos urbanos, penso que a gente precisa adaptar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou buscar e levar num parque, em um Exato. ponto mais alto do parque, e fazer essa entrega. Então, penso Aham, aham. nesse lugar. Gratidão. Boa noite a todas. Boa noite, boa noite. boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Sashi Deleuze.